Agora sim. Então, vamos lá. Bom, gente, boa tarde, todas as pessoas presentes. Então, quem estava de manhã já me conhece, ou de outros lugares, é bom ver uns rostinhos conhecidos, mas para quem não me conhece, sou a Priscila de Giovanni, sou anfitriã aqui pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Nós tivemos uma manhã intensa aqui de reflexões, aprendizagens, e que bom ter a oportunidade de estar com vocês aqui novamente nessa tarde, para mais um momento tão especial, dessa vez organizado pela Rede Latino-Americana, pelo Núcleo Brasil, né, com o título de Formar Leitores e Escritores Críticos desde os anos iniciais, o compromisso do MEC expresso nos princípios e na metodologia do percurso formativo 1. Bom, sou uma mulher branca, 47 anos, cabelos cacheados, estou com uma blusa azul, os brincos de argolas prateado, e com uma tela de fundo com o logo do evento, da Semana Emília Ferreiro e da Rede Latino-Americana. Para quem está chegando pela primeira vez aqui nesse evento, né, ontem a Rede Latino-Americana de Alfabetização lançou a Semana Emília Ferreiro, que celebra o aniversário de nascimento da Emília Ferreiro, e o relançamento da Rede Latino-Americana de Alfabetização, e convida, né, educadores, pesquisadores, instituições, parceiros a refletirem sobre o direito à alfabetização de todas, de cada uma das crianças, jovens e adultos, e a programação desse evento reúne mais de 20 ações formativas gratuitas, online, dá tempo de vocês se inscreverem para as próximas ações. Até o dia 5 nós teremos programação, a gente estava aqui batendo papo, e a Fátima até comentou com a gente, o bom de ter manhã, tarde, noite, é que dá para a gente se encaixando nos eventos possíveis da gente se organizar para estudar, né, que nem sempre é possível. Bom, gente, acho que eu queria só trazer uma coisa muito importante, que às vezes a gente olha a programação e a gente não vê, no finalzinho lá do site, tem uma possibilidade da gente compartilhar as práticas. Então, além dessa participação aqui nos encontros, de todos esses encontros síncronos, né, a programação também conta com um espaço que chama Compartilhe Sua Prática, para professores, gestores divulgarem ações inspiradas nas premissas da Rede Latino-Americana. Daqui a pouco a gente põe aqui o site da rede, para ir fortalecer mesmo o intercâmbio de práticas e saberes, e a gente gostaria muito de contar com vocês, que vocês participassem, ou incentivando a divulgação, ou participando, é bem facinho, né, eu vou colocar o link depois para vocês, tem um formulário para relatar a prática no site da semana, pode ser tanto uma atividade que se faça com as crianças, uma atividade que se faça com os professores, um estudo de um texto, uma leitura, uma discussão, enfim, algo mesmo que às vezes está na rotina de vocês. Conversei com uma colega aqui de Santo André, ela estava em conselho de ciclo discutindo produção de texto. Aí eu falei para ela, pronto, né, essa é uma ação importantíssima nos conselhos de ciclo para se discutir produção e participar da semana, e depois a gente vai fazer a divulgação. Então tem todo um passo a passo no site para vocês poderem olhar, tem também para baixar os templates, para poder fazer as postagens nas redes sociais, então não é bem legal, e acho que a gente pode divulgar também outros tipos de participação de vocês, vai ser bem legal. Bom, acho que só para finalizar os recados aqui, não menos importantes, todos os nossos eventos estão sendo vai ter certificado de participação, e para recebê-lo, basta assinar a lista de presença, que daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat, e os certificados serão enviados até o final do mês de maio por e-mail para vocês, tá? Então, essa é a nossa previsão aí para envio, né? Tudo por e-mail. E aí, como a gente, antes de começar, né, com a Julie, Fátima e Rita aqui, a Giovana Zen, presidente da Rede Latino-Americana, está com a gente. Então, Gi, vou te passar a palavra. Boa tarde, gente. Mais um momento aí, ótimo para a gente poder viver. Eu falei ainda há pouco no evento que acabou de acontecer agora, que eu pensei que toda a emoção tinha ficado ontem, mas segue. A gente segue se emocionando com essa missão que assumimos de manter, preservar, resistir, né?
todo esse legado da Emília, então muito bom a gente poder estar junto aqui. Como eu falei antes da gravação começar, só está faltando um abraço, mas quem sabe um dia a gente possa realizar esse encontro presencial e se encontrar, se abraçar, ver as pessoas queridas, né? Vai ser muito bom. Então, vamos lá, hoje é uma ação importante, é uma ação do Núcleo Brasil. É importante que quem está aqui, que ainda não é associado da rede, que faça a sua associação, é importante, né, para todos nós termos um número significativo de associados. Então, a gente vai colocar o link aí para quem não se associou ainda puder fazer isso. E vamos lá, né? Mais um encontro aí bacana. Um beijo. Obrigada, Gi. Bom, gente, esse encontro, então, é organizado pelo Núcleo Brasil, rede latino-americana, apresenta fundamentos e as escolhas que orientam a elaboração dos materiais do percurso formativo 1, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É cheio de gracinha, viu? Acho que tem o microfone fechado. Já vamos... Ai, a Júlia já fechou, né? Destacando, então, o compromisso do MEC com a formação de leitores e escritores críticos desde os anos iniciais. Então, hoje a gente vai discutir um pouco os princípios de alfabetização e aprendizagem que sustentam a proposta, a estrutura e a organização dos conteúdos, bem como as estratégias formativas adotadas, como as sistematizações das práticas e a valorização dos saberes docentes, evidenciando a coerência, concepção, metodologia e objetivos políticos e pedagógicos. Então, eu convido aqui para essa mesa, para esse encontro, a Fátima Fonseca. Fátima Fonseca é pedagoga, mestre em educação, currículo da PUC de São Paulo, atuou como professora alfabetizadora e orientadora pedagógica em redes públicas de São Paulo. Há mais de 20 anos trabalha na formação de educadores pela Roda Educativa e atualmente é formadora do curso de gestão escolar da FGV, do Centro de Formação da Escola da Vila e instituições como a Visalá. É uma das autoras do percurso formativo do programa Criança Alfabetizada, no MEC, e professora de especialização, formação, docência e alfabetização inicial, oferecida pelo MEC, pela Universidade Federal do Piauí. A Juliane Russo é mestre em escritura e alfabetização na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, pedagoga pela USP e especialista em alfabetização pelo Centro de Estudos da Escola da Vila. É professora na especialização, formação, docência e alfabetização inicial, oferecida pelo MEC, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, para a formação de formadores dos primeiros e segundos anos, atua na formação de professores, formadores e gestores em diversas redes municipais e privadas, integra a diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização e colaborou na autoria do percurso formativo Compromisso Criança Alfabetizada. Também compartilha conteúdo sobre alfabetização no canal do Reescritas, né, @reescritasblog. E a Julie é a pessoa que também está na frente da organização dessa semana, e a gente brinca aqui entre nós que ela é uma das principais pessoas aqui de pensar toda essa semana, de organizar e de colocar aqui as coisas para rodar. Então, é um prazer, Julie, também estar aqui dividindo isso com você. A Rita Esther Ferreira de Luna é doutora e mestra de educação, com pós-doutorado na área de gestão de políticas públicas de avaliação educacional. É pedagoga, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Manaus e tem ampla experiência na formação de professores e na gestão educacional. Foi membro do Conselho Consultivo da Cátedra de Educação da USP e atua como pesquisadora no projeto internacional de Harvard, e aí tem outras, depois acho que você conta, viu, Rita? Que acho que eu não vou me arriscar aqui no inglês. E suas áreas de pesquisa incluem formação docente, avaliação educacional, teoria histórico-cultural, e infâncias e educação básica. Bem-vinda, Rita. Bem-vinda, Fátima e Julie. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Obrigada, Pri, pela apresentação. Para mim é também uma grande honra estar aqui com uma equipe, pensando essa semana, dividindo esse sonho, que é fazer encontros, promover encontros, tanto pela rede, como pelo Reescritas, que é a minha ação ali pelas redes sociais, que tem um início lá em 2018,
2019, ele nasce com esse desejo, né, de promover encontros, de reunir, de ser uma praça de encontros para professores, professoras, educadores e todo mundo que esteja a fim de pensar numa alfabetização, numa educação comprometida, né, com sujeitos e na formação de leitores e escritores de verdade, né. Bom, é uma grande alegria estar numa ação também, mais essa ação da semana, Emília Ferreiro, que é organizada pela Rede Latino-Americana de Alfabetização, pelo Núcleo Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o compromisso com a formação de leitores e escritores críticos, desde os anos iniciais, a partir do trabalho realizado no percurso formativo 1 do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é uma política pública que reafirma a centralidade da alfabetização como prática social e como um direito de todos. A ideia é apresentar esse percurso, uma parte desse percurso. Acho que a gente está nesse momento de lançar, né, os materiais, e a gente vai precisar de muitas instâncias para poder falar dele, para poder comentar, explicar, compartilhar não só o que está ali escrito e que já está acessível, mas também esses bastidores, né? O material que a gente vai apresentar hoje, ele é destinado a professores e formadores de primeiro e segundo ano, e ele é produto de uma parceria do MEC com a rede, com a Roda Educativa e com a Avante Educação e Mobilização Social. Vocês podem... Eu vou pedir para que vocês cuidem do microfone, né, para não abrir o microfone, tá certo? Me perdi aqui. Ele é uma parceria ali, né, tá falando que era uma parceria com a Roda e com a Avante, que é Educação e Mobilização Social, e vocês vão poder acessar, vocês já podem, na verdade, acessar esse material que a gente vai apresentar, uma parte desse material que a gente vai apresentar, no site do AvaMec. Basta fazer um cadastro e vocês têm acesso, e também pelo site da rede, né? A Pri pode depois colocar aqui, ou alguém que tiver à mão, a gente vai se ajudando, todo mundo que está aqui, que está convidado a participar aqui. Quem tiver com o link à mão pode colocar aqui no chat também, no site da rede, que já está disponível por lá. A proposta da nossa mesa é poder compartilhar com vocês. Imaginem que é um material enorme, com muitos fascículos, muitos textos, e a gente tem aqui 1h30, 2 horas para poder apresentá-lo, então é um recorte. E aí a nossa proposta nessa mesa é poder compartilhar com vocês como os princípios teóricos e políticos da alfabetização fundamentaram a elaboração dos materiais do percurso formativo 1. Né, como essas concepções se materializaram na estrutura dos materiais e na metodologia formativa. Então, a concepção não está só explícita na hora que a gente fala, a gente acredita que a alfabetização é isso, né? Mas ela está explícita, e é isso que é o meu desejo quando eu estava preparando aqui, é que ficasse, de compartilhar, né, com todos, que a concepção de alfabetização, de aprendizagem, ela está imbricada, ela está implícita também na forma como a gente pensou a estrutura, né, a estrutura própria, a organização própria do material, não só na seleção dos conteúdos, mas na própria estrutura, e pela forma como, e de que forma que tudo isso dialoga com o compromisso político-pedagógico assumido pelo MEC. E aí, mais do que apresentar, né, um produto, a nossa intenção é mostrar os processos, os fundamentos, as escolhas, as tensões que atravessaram a construção desse percurso, sempre com o objetivo de fortalecer uma alfabetização crítica, reflexiva e que seja socialmente relevante. E aí eu digo socialmente relevante porque, como vai ficar claro na minha fala mais adiante, há o pressuposto de que só oralizar um material escrito e transcrever o discurso produzido por outros não é uma alfabetização, né, socialmente relevante. Aqui a Priscila já nos apresentou, né, a gente teve a honra aqui de ter a Fátima, que foi uma das autoras do material, que escreveu muitos textos, e a Rita,
que é uma representante ali do MEC, para também nos contemplar ali, contando sobre essa perspectiva, né, mais política. Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Passou já direitinho? Bom, eu vou dar sequência agora, apresentando como, então, as nossas concepções de alfabetização e aprendizagem fundamentaram as decisões sobre a estrutura, sobre a organização dos materiais que compõem o percurso formativo, tanto no material que é destinado aos professores, quanto material destinado aos formadores. Então, é importante deixar claro que o material não foi só para professor, tem um material que é para professor e um material que é para os formadores. Eu atuei na equipe da coordenação e assessoria do percurso como um todo, né, que pensou a elaboração da estrutura do material, os conteúdos, quantos textos, o foco de cada texto, como os textos iam dialogando entre si, a estrutura dos textos, e coordenei diretamente a produção do fascículo 2 e 5, junto com outras colegas, e participei da revisão intensiva, e põe intensiva nisso, né? Todo mundo que participou aqui, tanto as autoras quanto a gente, sabe quão intensiva foram as revisões dos textos, e também participei na autoria de alguns. Aqui eu deixei esse slide, e o seguinte também, como uma forma de agradecimento e de reconhecimento. É importante que todos saibam que esse trabalho enorme, né, que pouco a pouco a gente começa a ver circular, é fruto de um trabalho intenso e muito comprometido de cada uma dessas autoras. Vou até passar aqui esse próximo desses slides. Essas autoras que toparam o desafio quando a gente ainda nem sabia quanto que iria receber por ele, o prazo de produção, ou mesmo quais seriam os conteúdos, as estruturas, todo mundo foi topando participar, né, muito implicada ali pelo propósito e pela importância e pela grandiosidade desse convite, dessa possibilidade. Bom, como a gente sabe, há muitas formas de conceber, né? Como eu falei, eu vou falar sobre a concepção de alfabetização. Então, há muitas formas de conceber o que é alfabetização, né? É apenas aquele momento em que a criança entende as relações que regem o sistema de escrita? É apenas ter de memória as relações grafema e fonema? É apenas saber quantas e quais letras, em que ordem a gente usa para escrever? Ou a alfabetização é um processo de apropriação das culturas do escrito, que sim, envolve a compreensão do sistema de escrita, mas que não se restringe a esse saber, a essa compreensão. Para mim vai ficando cada vez mais explícito, quanto mais eu estudo, quanto mais converso sobre, vai ficando mais explícito que boa parte das polêmicas em torno à alfabetização, por exemplo, só para citar algumas, né? Se deve ou não alfabetizar na educação infantil, a pertinência ou não de determinada abordagem ou avaliação, tudo isso tem a ver com como a gente entende, né? Com a concepção que a gente entende de alfabetização, com a forma como a gente entende que é estar alfabetizado. E também sobre como entendemos como que as crianças aprendem os diferentes objetos culturais. Então, todas essas polêmicas têm um fundo comum, que é qual é a concepção que se tem de alfabetização e qual é a concepção que se tem do processo de aprendizagem e da aprendizagem de diferentes objetos culturais, né? E é claro, assim, que não tem problema haver 2, 3, 4 maneiras teoricamente diferentes de entender um fenômeno. Nas ciências, é comum que existam fenômenos com explicações muito diversas. E discutir essa diferença, essas diferentes perspectivas, é algo muito legítimo. Mas, quando as teorias atravessam a vida educativa, essas diferentes maneiras de compreender, elas se tornam muito relevantes, porque elas nos levam a diferentes contextos, a diferentes cenários sociais. Então, quando a gente fala de posturas teóricas sobre a alfabetização, a gente também está falando de posições culturais, de abordagens pedagógicas e até mesmo de trincheiras políticas, não apenas da investigação psicolinguística ou da investigação didática. E aí, para trazer um exemplo, né? Se a gente entende que ler e escrever é simplesmente oralizar ou transcrever um texto, vai fazer sentido pensar
em práticas na sala de aula que visem o treino, que sejam focados no treino de decifração e da cifração, pautadas, então, na memorização. Se eu tenho que treinar, a gente treina, né, por exercícios repetitivos, para que eu possa memorizar essas relações, fonemas e grafemas, para fazer essa decifração e cifração rapidamente. Agora, se a gente entende que ler é compreender, né, compreender sentidos que são coletivos e também poder atribuir sentidos que são particulares, e que escrever é a possibilidade de se comunicar com diferentes propósitos, ajustando a escrita que a gente vai produzir em função da nossa intencionalidade comunicativa e dos destinatários, as práticas que favorecem esse tipo de aprendizagem, a aprendizagem dessas práticas, as práticas didáticas precisam ser diferentes das que eu citei anteriormente. Aqui eu trouxe uma ideia, né, do que seria a alfabetização, né, e vou deixar aqui para que vocês possam ir lendo. E é por essa razão, né, do que eu fui falando aqui anteriormente, que a Rede Latino-Americana de Alfabetização tem uma posição e promove uma maneira específica de entender a alfabetização, porque disso depende a oportunidade social que crianças e jovens e adultos terão para poderem exercer plenamente a sua cidadania. A maneira como a gente entende o que é formar um cidadão a partir da alfabetização impacta diretamente o tipo de sociedade que a gente constrói, né? O objeto de ensino, assim como as práticas, precisam ser coerentes com o tipo de cidadão que a gente pretende formar. A gente quer formar quem? Alguém que apenas memoriza e reproduz informações? A gente quer formar só uma pessoa que lê rapidamente, perfeitamente, mas sem nenhuma compreensão? Como que alguém que apenas memoriza e reproduz informações poderá vir a ser um cidadão crítico e participativo? A gente quer formar um cidadão crítico e participativo? Como que as práticas que a gente defende favorecem essa formação? E aí, tendo como premissa o alinhamento e a coerência com essa concepção de alfabetização, é que a gente tomou a decisão sobre os conteúdos, a estrutura e a organização do percurso 1, né, que alfabetizar é formar leitores e escritores capazes de produzir diferentes textos, ajustando o gênero, a linguagem e os recursos linguísticos empregados em função de suas intenções comunicativas e de seus destinatários, e de ler diferentes tipos de textos para atender a diversos propósitos, seja para entreter-se, informar-se, aprofundar conhecimentos sobre temas de interesse ou checar a validade de uma informação, algo que cada vez mais, nos dias atuais, é mais importante, uma habilidade mais importante, uma competência mais importante. Esse diagrama aqui, ele representa a estrutura macro do percurso formativo, e ele evidencia a centralidade das práticas sociais de linguagem. Vocês vejam que está aqui no centro as práticas sociais de linguagem, ou seja, a gente não trabalha aqui nessa proposta e na forma como a Rede Latino-Americana concebe a alfabetização, com propostas de leitura e escrita de pseudopalavras ou de jogos e atividades para alfabetizar, que usam o contexto de um jogo para ensinar, né, o que está por trás de determinado jogo, de determinada atividade, por mais lúdica e interessante que seja, é ensinar elementos isolados, né, que compõem o sistema de escrita, mas sim criar situações em que as crianças possam refletir sobre o funcionamento do sistema de escrita em toda a sua complexidade. A gente entende que no processo, né, de alfabetização, o que as crianças precisam fazer é descobrir a lógica do funcionamento do sistema de escrita alfabética. E descobrir essa lógica é praticamente impossível partindo de elementos isolados. Então, primeiro ensino letras, vogais, depois ensino as consoantes, depois ensino sílabas, sons, etc., né? Esse caminho de ensinar isoladamente essas partes dificulta a compreensão do sistema, porque a lógica só se manifesta quando ele interage com a escrita em toda a sua complexidade, quando ele consegue observar os diferentes elementos, eles em funcionamento, como eles se relacionam, né? É o sujeito já alfabetizado, somos nós já alfabetizados que conseguimos perceber que a escrita
é composta por letras, sons, etc. E é natural que depois que a gente aprende algo, a gente esqueça como que foi o processo de aprendizagem, como que a gente aprendeu. É comum que a gente ache, porque a gente já sabe ler e escrever, a gente pode inferir que seria mais fácil, aquilo que seria mais fácil ou mais difícil para os aprendizes. E a gente vai buscar explicações ou intervenções que muitas vezes estão distantes dos processos psicológicos envolvidos na aprendizagem. Por isso que é fundamental, né, poder apoiar as professoras, os professores, a ressignificarem seu olhar sobre o processo de alfabetização, até mesmo porque muitos de nós passamos por um processo que é diferente, que partia de uma concepção diferente dessa que está sendo proposta, para que eles possam ressignificar e poder ver sobre como abrir as portas das crianças à cultura letrada em sala de aula, e como as crianças podem aprender a ler e escrever convencionalmente e com propósito e função comunicativa a partir de práticas sociais de leitura e de escrita. A gente, felizmente, tem avançado bastante na psicolinguística nesse campo, falta muito por avançar, é verdade, a gente conhece cada vez mais sobre os processos psicológicos de construção que estão, né, que subsidiam ali a alfabetização, e hoje a gente pode acompanhar as crianças de maneira muito mais eficiente nesses percursos. E é por isso que a opção metodológica que norteia o percurso e a nossa concepção é a de trabalharmos com a proposição de situações em que as crianças avançam na reflexão que fazem sobre o sistema de escrita alfabética, quantas letras, quais letras e em que ordem, mas que elas avançam também em suas possibilidades comunicativas de leitura e de escrita, à medida que elas leem e escrevem textos reais em situações que faz sentido ler e escrever. A gente tem avançado temos avançado muito na didática de como fazer isso, para que elas avancem no conhecimento sobre o sistema de escrita, também sobre as possibilidades comunicativas, à medida que elas leem e escrevem em situações comunicativas reais. E essa é a ideia de alfabetização que transversaliza os 5 fascículos destinados aos professores, né? E também os 5 fascículos destinados aos formadores e também o material de gestão. Essa articulação, ela busca evitar uma formação que seja fragmentada, oferecendo aos professores e formadores uma mesma base conceitual, ainda que com papéis diferentes, um para vivenciar e o outro para mediar, né, essa aprendizagem, a aprendizagem dos professores. E essa concepção, ela fica ainda mais explícita na decisão por uma estrutura que organiza os diferentes conteúdos específicos da didática da alfabetização, nesses 3 fascículos aí que estão com a mesma cor, um verde mais forte, a partir dos diferentes âmbitos de uso da linguagem. No fascículo 2, ler e escrever nas situações do cotidiano. No fascículo 3, ler e escrever textos literários. No fascículo 4, ler e escrever textos com função informativa. E essa proposta ela é baseada em outras que foram desenvolvidas em diversos materiais curriculares argentinos, e ela é bem interessante, isso não é atual, né? Assim, já tem muitos materiais e pesquisas que vão tratando a abordagem, né, didática a partir desses âmbitos, e ela é interessante porque põe em evidência o uso social da leitura e da escrita, é interessante porque permite trabalhar uma diversidade grande de gêneros textuais, e também porque cria um contexto possível para a articulação entre o uso social e a sistematização dos saberes sobre o sistema de escrita. Aí, avançando mais um pouquinho aqui, cada um dos fascículos, ele é composto por um texto de apresentação. Então, aqui nesse slide vocês veem, né, a estrutura geral. Cada fascículo tem 2 unidades, tem um texto complementar e as considerações finais, um texto de considerações finais, e um bloco com sugestões, indicações para que o professor e o formador possam seguir estudando, um bloco chamado Para Saber Mais. Por sua vez, cada unidade, aí aqui olhando para dentro de cada unidade, ela é composta por 4 textos que se articulam
né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do professor. O primeiro texto introduz o assunto da unidade e traz a fundamentação. Na unidade 3, por exemplo, que é a leitura pela criança, o texto 1 vai trazer o que é ler, como é que a criança pode ler para aprender a ler. O texto 2 vai aprofundar mais, né, trazendo situações didáticas, mas aí ele vai trazer situações didáticas que subsidiam o conteúdo elaborado. No caso da unidade 3, a gente escolheu o trabalho com os nomes próprios e o ambiente alfabetizador, que são essenciais para a reflexão sobre o sistema de escrita. E na unidade 4, que o foco é escrita pela criança, a gente privilegiou subsidiar o professor para diversificar os desafios nas propostas de escrita, considerando os saberes das crianças. No texto de todas as unidades, no texto 3, aparece uma cena transcrita para tematização, em detalhes, uma cena. No material do professor, ela é analisada também, e no do professor, essa análise, ela é refeita, uma análise, mais análise com o objetivo de subsidiar o formador para encaminhar a tematização. Os textos 4 são, para mim, a creme de la creme. Eles são muitos, eu gosto muito dos textos, gosto de todos, mas os textos 4, para mim, eles têm uma coisa muito importante, que eles ocorrem com essa mesma estrutura em todos os fascículos, e consiste em uma proposição de uma atividade prática. É um convite para que o professor, após a formação, ele possa encaminhar uma atividade que se relaciona totalmente com o conteúdo que foi estudado no encontro. Então, nesse texto são detalhados os encaminhamentos, tem dicas, orientações, e também tem algumas questões para que o professor possa, depois que fizer a atividade, refletir criticamente sobre, né, a atividade que ele encaminhou. E aí sugerimos que no material, que essa reflexão ela seja encaminhada ao formador, que vai partir das experiências reais, compartilhadas pelo grupo de professores que ele está fazendo a formação, das reflexões, das suas dúvidas reais, para poder organizar uma parte do encontro formativo seguinte. E eu acho que é a creme de la creme, como eu brinco, porque a oportunidade de você poder estudar um conteúdo, experimentar na sua sala de aula, refletir sobre os desafios, as potencialidades percebidas, e depois poder dialogar a partir disso com seus colegas e com o formador, é o que eu acredito que vai ajudar a gente, formador, a superar um dos maiores desafios que eu e muitas colegas formadoras compartilhamos, que é um desafio enorme, que é como ajudar o professor a levar para a sua prática o conteúdo estudado na formação. Né? Porque muitas vezes o professor vai, concorda, se inspira e tudo mais, mas a gente não vê, a gente vê que essa transposição para prática, ela é um desafio. E eu acredito, estou pondo todas as minhas moedas aí nessa proposta. Depois vocês me falem. Aqui eu coloquei a capinha de um dos fascículos. Claro que eu trouxe o do fascículo 2, foi o que eu organizei, é o que já está ali na cara do gol para ser publicado também, né? Mas eu trouxe todos os demais fascículos seguem essa mesma estrutura, trouxe aqui a título mesmo de exemplo. Aqui o do formador, vejam que também tem, uma estrutura que ela é regular, né? Que vai ajudando a gente a compreender onde estão as coisas. Aqui é a capinha de todos, né, a carinha de todos eles, tem um fascículo de apresentação, que tem essa capa com fundo branco, os do professor, o fascículo de gestão, com essa capa com fundo preto, e os de formador, que segue a mesma linha, né, porque eles são combinandinhos. Aqui é o título de cada fascículo, né? O material, né, a nossa coleção chama Alfabetização Contextualizada e Reflexiva, percurso formativo para primeiro e segundo ano. Então, o primeiro chama Organização do Trabalho Pedagógico, Planejamento e Gestão da Sala de Aula na Alfabetização Inicial. O segundo, Práticas de Leitura e Escrita em Situações do Cotidiano. O terceiro, Práticas de Leitura e Escrita de Texto Literário.
O quarto, práticas de leitura e escrita de texto com função informativa. E o quinto, ensino contextualizado e reflexivo na alfabetização inicial, integração, reflexão e práticas colaborativas. Ou seja, o material, produzir esse material não se tratou apenas de produzir uma coletânea de textos. Os textos, eles são articulados dentro do próprio fascículo, entre o fascículo do professor e o do formador, e também entre os demais fascículos. E essa organização não é apenas uma escolha editorial, mas é uma decisão pedagógica, né, profundamente alinhada com a concepção de alfabetização e de formação de professores que orienta o percurso. Articular os textos dentro de cada fascículo, entre os materiais do professor e do formador, e também ao longo dos diferentes fascículos, é o que garante a coesão conceitual e a progressão formativa. Mas para poder falar de formação, eu vou deixar vocês aqui com a Fátima, né, que foi a autora de inúmeros textos nesse grande projeto, textos em diferentes fascículos, é uma formadora muito experiente, né, para contar para vocês mais em detalhes sobre a proposta de formação, a proposta do material do formador. Obrigada, Júlia. Falar depois da fala da Júlia é sempre um desafio, porque ela tem esse material está muito apropriado por ela, então acho que ela faz um caminho bem bacana para apresentá-lo para a gente, mas vamos lá, a ideia agora é que eu fale um pouco mais sobre a questão, sobre o trabalho, sobre o fascículo de formação, né, então a proposta de formação que está ali, e a coerência, né, isso que a gente vem falou agora no final, mas essa coerência entre aquilo que a gente está entre o que está proposto no trabalho formativo dos professores e aquilo que está proposto. Acho que tem alguém está com o microfone aberto. Eu não consigo fechar. Bom, e o que está proposto no trabalho nos fascículos dos professores, né? Então, o quanto a Júlia conversa e diz dessa experiência. Mas vamos lá, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar fazendo parte dessa semana, né, da Semana Emília Ferreira, acho que é uma honra mesmo estar aqui. Quero agradecer também por estar aqui falando desse material, né, acho que a Júlia coloca, são muitas autoras, então tá aqui uma responsabilidade, porque estou falando também em nome de muitas autoras que participaram desse processo. Foi um processo intenso, vou dizer assim, né, porque para manter essa coerência que a gente quer mostrar aqui, a gente também foi produzindo o fascículo e o material dos formadores, ao mesmo tempo que a gente estava produzindo o fascículo dos professores, tudo ao mesmo tempo, diferentes autoras, um grupo grande de autores, né? Então, as meninas que coordenaram esse trabalho tiveram um grande desafio, porque o tempo todo procuraram alinhar esses materiais para que a gente pudesse ter aqui um material de referência o melhor possível para esse trabalho de formação, com foco na formação dos professores e professoras alfabetizadoras, né? Então, eu vou fazer minha autodescrição, né? Meu nome é Fátima Fonseca, eu sou uma mulher de 54 anos, parda, tenho cabelos e olhos castanhos, estou com o cabelo solto, meu cabelo é encaracolado, uso óculos, estou usando uma camisa branca com um casaco, porque a gente tem gente de todo o país aqui na minha cidade, hoje eu moro em São Caetano, em São Paulo, e está frio, está gelado aqui ainda, está esquentando, mas ainda está bem gelado, então estou com um casaco azul, com brincos, e estou no escritório da minha casa, então no fundo não dá para ver, está um pouco embaçado, mas é uma estante com livros, tá? Então vamos lá, vamos seguir essa conversa. Várias perguntas aí no chat, Júlia, já sobre essa questão de onde estão os materiais, enfim, de
como eles serão disponibilizados, né? A gente foi respondendo aí, mas acho que é isso, né? A ideia, então, eu trouxe alguns trechos, optei, então, por entrar e olhar mais especificamente para o caderno dos formadores, né? Para um dos cadernos dos formadores, para vocês terem uma visão um pouco mais de como esse material está organizado. Como eu falei, a ideia tem um pressuposto metodológico aqui, que é criar contextos formativos coerentes com as abordagens defendidas para o trabalho pedagógico, né? Então, a ideia é que os professores possam experimentar nos grupos que participam situações semelhantes àquelas que propõem que se propõe que eles desenvolvam com seus estudantes, né? Então, a gente tem alguns princípios que são considerados no material. A gente tem um princípio que é o considerar os conhecimentos prévios, promover sempre a interação, o máximo, as propostas procuram ali estabelecer, incentivar relações colaborativas, aprendizagem em parceria, né? Valorizar, né, sempre o que é dito, o que os professores trazem. Isso são princípios que estão ali norteando toda a proposta do material. Tem um imenso desafio, porque é um material pensado para numa perspectiva nacional, né? Então, nós estamos falando de diferentes realidades, o que o material vai cuidando ali para que esses princípios estejam garantidos nas propostas que são realizadas e vai, ao mesmo tempo, oferecendo subsídios para tratar de cada uma das temáticas que a Júlia apresentou aqui, né? Pode passar, Júlia? Então, a gente vai olhar especificamente para o fascículo dos formadores, né? E no fascículo dos formadores, a gente tem as pautas, que a ideia é que ele possa ser um fascículo que oriente um trabalho de formação com os professores. Então, ele é composto de pautas, nós vamos olhar para uma aqui, um pouco mais, para ver como ela está organizada. Essas pautas, pautas e subsídios teóricos. Essas pautas, a intenção, né, lidando com tantas realidades, inúmeras realidades numa perspectiva nacional, né, do país, então, a intenção não é que ela seja um roteiro a ser seguido, da forma como está proposta ali, mas o material é um guia, né, então, ele parte de um pressuposto da gente acreditar no trabalho dos professores, acreditar no trabalho dos formadores, né? Então, acreditar que tem ali um trabalho que esse formador vai fazer, de ler, de estudar esse material, de interpretar, de construir ali a sua formação a partir do material, considerando os saberes dos seus professores, considerando a sua realidade, né, as possibilidades que ele tem de organização dessa formação, do tempo que ele tem para essa formação, de acompanhamento das práticas dos professores, de como isso pode acontecer, né, porque, como a Júlia falou, a gente tem uma relação forte aqui com a prática, né, todo o material aqui tem uma forte relação com a prática, né, então, os fascículos dos formadores, eles foram pensados, eles dialogam o tempo todo com os fascículos dos professores, né? E a intenção é que esses fascículos, a partir das discussões, dos estudos que são realizados, a gente chegue por meio daquilo que brilha os olhos da Júlia, né? A gente chegue por meio das atividades práticas que são propostas na sala de aula, né, para que de fato seja uma formação que chegue à sala de aula e que esse chegar na sala de aula alimente o processo formativo, né. A gente, no material, há uma sugestão para isso, sugestão de encaminhamento, enfim, mas vai ser necessário esse papel aí, esse papel ativo ali do formador, de pensar como viabilizar isso
para que, de fato, isso aconteça, para que, de fato, a prática, a partir do que é proposto, alimente ali o processo formativo. Pode passar. Bom, tá, acho que difícil não sei se dá muito para vocês enxergarem, mas eu peguei aqui o fascículo 3, né, que é o fascículo que fala das práticas de leitura e de escrita de textos literários, né, então ele está focado, são as práticas de leitura e de escrita, mas focado ali na questão dos textos literários, né. Cada fascículo é organizado por 2 unidades, então uma unidade que fala das práticas de leitura, outra unidade que fala das práticas de escrita, né. Nesta, então, unidade, nesse fascículo, que é do formador, ele começa com uma proposta de pauta para um encontro formativo, e os demais textos subsidiam a realização desta pauta, né? Então, a gente tem o texto 2, que é subsídios para alguma parte, alguma proposta da pauta, ou algum encaminhamento da pauta que nós, produzindo, avaliamos que seria importante ter um subsídio ali para o formador, para ele poder aprofundar ali as questões. Tem o texto 3, é o texto que trata especificamente da tematização da prática que está proposta, né, e que é a cereja do bolo do trabalho, da proposta formativa, que é a tematização da prática, né. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, e aí a gente tem como quarto texto, o último texto é um texto que traz um subsídio para que o formador possa fazer uma devolutiva da atividade prática que é proposta aos professores, né? E aí isso pode parecer estranho, como assim fazer uma devolutiva sem saber o que os professores vão trazer? O que o nosso exercício intenso aqui, um imenso desafio para a gente, foi antecipar questões que, da nossa experiência prática, da experiência das autoras, né, nos processos formativos, antecipar questões que possam, que a gente conseguiu antecipar, de que vão surgir das propostas práticas. Claro que a gente antecipa o máximo possível, e aí vai caber o papel do formador ali de fazer essa relação entre o que a gente conseguiu antecipar e aquilo que, de fato, seus professores trouxeram a partir da prática realizada em sala de aula, né? Então, acho que esse é um desafio colocado, mas é um desafio que a gente tentou, ao máximo, subsidiar os formadores para esse processo, né? No fascículo ainda a gente tem um texto de considerações finais e um para saber mais, que traz outras sugestões e outras indicações de textos, de materiais relacionados ao tema do fascículo e que podem servir aí para o formador se aprofundar, enfim, buscar outras referências para outras questões que ele vai percebendo ali, vai identificando nas práticas dos seus professores. Pode passar. Bom, e aí eu trouxe uma pauta do encontro formativo, da unidade 5 desse fascículo 3, né, que é da situação didática de leitura por meio da professora, de textos literários, né, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco, para vocês terem ideia, pode passar. Eu quis trazer aqui os objetivos, né, para mostrar, então, que toda a pauta, ela começa com os objetivos propostos para aquele encontro formativo e os conteúdos que estão trabalhados ali. Porque acho que também tem um cuidado, né, e importante da gente compartilhar aqui, que é assim, esta pauta, ela está pensada para desenvolver estes objetivos e trabalhar este conteúdo. Então, claro, a gente não tem como, e o que se espera é que tenha esse trabalho dos formadores, né, esse trabalho de se debruçar, de pensar, de estudar esse material,
A gente sabe que é um material que exige bastante desse formador, né? Um material que exige que ele se dedique ali a planejar o encontro dele a partir do material. Não é possível pegar esse material e ir para uma formação e realizar esse material sem nenhum estudo ou sem nenhuma adequação, só fazendo. Ele não é um roteiro a ser seguido, né? Agora, de qualquer forma, também é importante dizer que ele é pensado para atingir esses objetivos. Então, também é preciso assegurar que os conteúdos, a proposta que está sendo colocada ali, feitas as adequações necessárias, elas sejam encaminhadas, né? Porque senão não seria esse material, não seria essa proposta, não atingimos esses objetivos aos quais que estão sendo propostos em cada pauta, né? Então, tem ali esse equilíbrio também entre as adequações que serão necessárias, considerando a realidade, considerando os saberes dos meus professores, mas também aquilo que eu pretendo e preciso alcançar no trabalho que for realizado, tá? Eu não vou ler, vou passar para a gente por conta do nosso tempo, né? Então, só para vocês terem mesmo uma ideia do roteiro do encontro, né? Então, a gente começa, tem sempre um roteiro que é bastante parecido dos encontros. A gente achou que isso também contribuiria para o trabalho do formador, né? Contribui para o trabalho do formador. E aí a gente vai identificando em cada um dos momentos da pauta os materiais que ele tem para subsidiar esse momento da pauta. Então, a gente começa lá com as boas-vindas, o momento cultural, enfim. Então, está lá, o que é a formadora, quais são os textos que vão servir de referência para a formadora nesse momento, e o que as professoras têm lá no fascículo que elas vão ter acesso e que elas vão utilizar para esse momento também, né? Então, fazendo essa relação do material do formador com o material do professor, né? Então, sempre fazendo isso aqui já na apresentação da pauta para ajudar nessa preparação. Vejam que a gente tem um tempo previsto, mas que é o que a gente falou, né? Então, vai precisando aí desse olhar e dessa organização. Você pode ter um coordenador, as pautas têm uma previsão de 4 horas, mas você pode ter um coordenador que esteja trabalhando ali na escola e tenha um tempo de trabalho coletivo que não são 4 horas, mas ele vai ter, sei lá, 1 hora, 1h30, então ele vai organizar, ele pode reorganizar esta pauta de acordo com o tempo que ele tem, e ele vai ter um número maior de encontros, né, para poder dar conta do que está proposto nessa pauta, né? Então, são indicações e um formato, porque não daria para a gente pensar em assegurar aí as diferentes realidades. Vejam que a gente, então, tem a retomada da unidade anterior sempre, e ela está proposta sempre a partir de um texto de subsídio que o formador tem, né, para fazer esse momento, para fazer essa retomada, a partir daquilo que a Júlia falava, né? Então, a gente espera que o professor realize a atividade prática que está proposta, faça uma reflexão que está proposta para ele, e essa reflexão chegue ao formador. E aí o formador, a partir da leitura dessas reflexões dos professores e lendo o texto, o subsídio que a gente oferece nos fascículos, possa preparar ali uma reflexão junto com os professores, retomando, sistematizando questões do encontro anterior, né? Depois a gente tem uma problematização, que é o momento em que a gente usa um estudo de caso, usa de algumas estratégias formativas para fazer essa relação com os conhecimentos dos professores, né? A possibilitar ali um primeiro levantamento ali dos conhecimentos dos professores em relação ao tema do fascículo, pode passar. E aí a gente chega, depois dessa problematização, que
que tem diferentes propostas em cada fascículo, a gente tem a situação de tematização da prática, neste caso, deste fascículo, de uma situação de leitura por meio da professora, né? Para esse momento, o formador vai contar com um texto que vai subsidiá-lo, além do que está na pauta de proposta de encaminhamento, né? E as professoras também vão ter, no material delas, um texto que vai falar, na verdade, aqui, ó, são 3 textos que vão contribuir para que ela possa aprofundar ali as questões. Na pauta, a gente vai trazendo também trechos do material dos professores para fazer as discussões, né? Então, a gente utiliza do material dos professores na pauta como uma forma de ir estabelecendo essas relações, de mostrando a importância para o professor dele ler aquele texto que está no material, né? Dele estudar, dele se aprofundar naquilo, né? Então, a gente vai indicando em cada momento da pauta essas relações e os materiais que o formador vai precisar usar, como uma pauta geralmente traz, né? Tem uma indicação de intervalo para esta pauta que são de 4 horas, pode seguir. E aqui eu só trouxe também uma questão que para a gente é importante, porque é uma estratégia formativa muito central na proposta dos materiais, que é a tematização da prática, né? Então, lá no caderno de apresentação, tem toda uma fundamentação dessa proposta de formação, e essa estratégia de tematização da prática como uma contribuição que vem da Thelma, né? Thelma Vaz, que é na nossa grande referência, como a gente falava ontem na mesa de abertura, né? Mas numa perspectiva de que os professores podem e têm uma possibilidade de, como a Thelma diz, desentranhar a teoria, né? Para pensar na prática pedagógica de sala de aula, no chão da sala de aula, né? Então, essa articulação muito forte ali entre a prática e a teoria, né? Então, acho que também este é um princípio do material e é um princípio que se revela por meio da tematização da prática presente em toda a proposta dos fascículos, em todas as propostas de formação, né? Então, acho que é acreditar muito nesta forma e não acho que no sentido contrário de uma formação aplicacionista, né, que traz aí uma perspectiva de que os professores leem e levam para a sala de aula automaticamente, aplicam uma determinada situação. Não, né, a gente parte aqui de uma ideia, de um princípio, que é a gente poder discutir as práticas e que isso vai contribuindo para que os professores possam, e cada vez mais, tomem ali a sua prática como objeto ali de reflexão e de análise e se apropriem cada vez mais dela, né? Pode passar. E aí a gente tem o planejamento, chega na questão do planejamento, né, da situação didática de leitura de um texto literário por meio da professora, e esse planejamento, então, está na pauta, está no material, no fascículo do formador, e está lá na proposta e no fascículo dos professores, para que possa ser realizado, e aí o próximo encontro, a próxima pauta formativa segue esse mesmo princípio, quer dizer, retoma esse encontro, essa prática que foi desenvolvida, e a partir dela avança nos próximos temas e nas próximas reflexões. E aí a gente encerra aí o encontro com uma avaliação sempre, né, para a gente ir pensando como que essa formação está chegando para os professores. Bom, para encerrar aqui a minha fala, essa apresentação, tudo que eu apresentei aqui está nos materiais, né? Usei trechos do caderno de apresentação e um fascículo que vai ser publicado
vai ser disponibilizado, porque está em processo de revisão, mas já está nos finalmente, acho que logo estará disponível, e acho que é isso, assim, né, para a gente encerrar mesmo, eu trouxe uma outra referência, pode passar, que é uma referência da Délia Lerner, né, do livro dela, que para a gente também é muito importante, referencia muito as nossas discussões, né, o Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário, em que a Délia já dizia que para que o processo de formação seja fecundo, duas condições parecem necessárias, né? Por um lado, que o formador se esforce por entender os problemas que os professores apresentam, por compreender por que pensam o que pensam, ou por que decidem adotar uma proposta e rejeitar outra. Por outro lado, que os professores se sintam autorizados a atuar de forma autônoma, que tenham razões próprias para tomar e assumir as suas decisões. Eu trouxe esse trecho da Délia, porque eu acho que o tempo, posso falar aqui em nome de todas as autoras, que esse foi, acho que essa frase simboliza muito os nossos desafios, o desafio que a gente tinha e que a gente esperava que esse material pudesse assegurar, né? Esse papel e muito ativo dos formadores e dos professores nesse trabalho e nesse percurso tão importante de discussão dessa alfabetização que a gente pretende aqui, da qual a Julie começou falando e falou tão bem aqui para a gente, né? Então, acho que é isso. Vou passar a palavra aqui para a Rita, para que ela possa seguir. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fátima e Júlia, que me antecederam. De antemão, eu quero pedir desculpa pela voz, porque eu estou em um processo de crise de rinite, sinusite, otite, tudo que é it. E estou ainda em recuperação, né? Eu me chamo Rita Esther Luna, eu sou uma mulher parda, também, assim como a Fátima, cabelos encaracolados, né, uso óculos. E eu sou mãe do Davi. O Davi, que hoje tem 19 anos, e está em casa, na minha casa lar, que é em Manaus, né? Eu sou manauara, amazonense, vi que aqui tem algumas professoras que são do Amazonas, são da região norte, e eu quero dizer que o fato de hoje eu estar no MEC faz com que eu olhe para a nossa terra, para a nossa Amazônia, e diga que é muito importante a gente entender que a gente pode muito e que a gente pode mais, né? Eu fico profundamente orgulhosa de estar aqui hoje conversando com vocês, compartilhando, né, dialogando com a Fátima, com a Aride, falando sobre os materiais e o que implica da formação de professores, da formação dos formadores, a partir dos materiais, né? Mas, sabe, enquanto a Lídia e a Fátima estavam falando, eu fiquei pensando, gente, como tudo faz muito sentido, né? Em Manaus, eu já tenho, na CEMED Manaus, já completei 35 anos ano passado de CEMED. Nesses 35 anos como professora alfabetizadora, né? Como pedagoga, como diretora de escola, e como formadora de professores, né? O nascimento do meu filho, do Davi, deu uma rodada de chave, né, na minha vida, que a minha vida profissional até antes do Davi nascer era muito focada ali
nos processos de gestão, de avaliação. E depois do Davi, eu foco muito no desenvolvimento, né, das crianças, como as crianças aprendem, e a melhor forma da gente, enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto diretor de escola, enfim, de que maneira a gente pode colaborar, né, com esses processos todos. E a gente falar do lugar do percurso formativo nas políticas públicas do MEC, né, faz com que a gente se questione, em primeiro lugar, né, da importância e da complexidade que é o percurso e esse processo formativo, né? Porque entender a complexidade, né, da formação, né, supõe que a gente entenda que esse processo formativo está impregnado de uma visão de mundo, de sociedade, de cultura, de criança, de infância, né? A infância da criança manauara, né, da criança do Amazonas, não é a mesma infância da criança que mora em São Paulo, no Rio, no Mato Grosso, no Nordeste, enfim. Então, a gente falar de processo formativo implica a gente entender que as crianças são diferentes, né? As formas de aprender, esses contextos também são diferentes. E isso está né? No sentido de estar grávida, né? Tá preen de percepções, de concepções, e principalmente de como se aprende, de como se ensina, para que eu consiga me apropriar dessa teorização e enxergar de que maneira isso pode contribuir com a mudança da minha prática, né? Então, isso não é uma questão simples, não é muito complexo, né? Porque nem sempre o professor que está nesse processo, ele está ali com a mente, com o coração, com a sua disponibilidade para entender essa complexidade e, nessa discussão teórico-prática, conseguir mudar a chave. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Então, o lugar da formação, nesse momento, é entender que ainda estamos lutando por uma política pública de formação, uma política de Estado, uma política pública de Estado, porque até o momento a gente tem política pública de governo. Então, o que a gente tem tentado fazer, e eu, enquanto diretora de formação atualmente no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Básica, é que nesse lugar nós possamos lutar para que esses processos eles sejam fortalecidos, né? Mesmo que se mude o governo, mas que a gente consiga se agarrar, né, em condições concretas, como, por exemplo, esses materiais. É a materialidade da nossa luta, daquilo que a gente está tentando propor enquanto processo formativo docente, né? Então, no próximo slide, a gente vai verificar de que maneira, né, nós podemos colaborar com esse percurso formativo no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no CNCA. Então, a gente vai dizer que é importantíssimo nós focarmos no desenvolvimento profissional dos educadores, das educadoras, né? Entender que esse desenvolvimento é um processo multidimensional e permanente de tomada de consciência a respeito do próprio ofício docente, né? Por que eu
sou professora, por que que eu estou professora, por que que eu estou envolvida nesse processo, o que que eu quero com isso. Então, esse meu compromisso ético, político, né, social, né, com a aprendizagem das crianças, mas também com a minha própria aprendizagem, com o meu próprio desenvolvimento. Então, é importante que a gente considere, nesse processo, as práticas cotidianas. Então, eu não posso olhar para a minha prática como uma mera prática, mas olhar para ela, né? E, como bem disse Fátima, que me antecedeu, que a gente tematize isso, que a gente questione isso, que a gente reflita criticamente sobre essa prática, que a gente estabeleça as conexões entre esse exercício profissional e todos os macrosistemas da nossa vida social, política, econômica, e que a gente também consiga, nesse processo de desenvolvimento profissional, né, que a gente consiga compreender os desafios e limites das contradições que elas naturalmente emergem no exercício cotidiano da ação docente. Então, veja como que eu, me colocando em desenvolvimento, eu também sou responsável pelo desenvolvimento de outros, né? Pelo desenvolvimento dos meus pares, meus colegas professores, pelo desenvolvimento das crianças que estão comigo na sala de aula. Agora, veja, se eu sou consciente desse compromisso, né, desse desenvolvimento comigo mesmo também, eu tenho que me fazer uma pergunta que é central, né? Então, como que eu, profissional da educação, eu colaboro com o desenvolvimento das crianças se eu não invisto também no meu desenvolvimento, né? Então, esse movimento, ele se dá na cotidianidade, na vivência, né? De eu refletir a prática, de eu analisar essa prática, de eu tematizar essa prática e de eu criar teoria, né, a partir dessa prática. Então, isso é muito importante que a gente entenda nesse processo e nesse percurso formativo em que está inserido todos os materiais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. No próximo slide, a gente vai também se fazer uma pergunta. Então, como se dá, Rita, esse percurso formativo no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada? Então, esse percurso formativo, ele tem, diria assim, bem de forma genérica, um tripé, né, em que a gente se organiza numa estrutura, né, em que o MEC ele atua como esse articulador da política, né, nesse apoio técnico, no apoio financeiro, mas também nessa construção a muitas mãos, né, Thelma e Júlio, elas falaram muito aqui de como esses materiais eles foram organizados. Então, depois de todo esse movimento que elas fazem, a Thelma encaminha para nós a versão, né, do material e a gente faz uma nova revisão. Olha só, gente, né? Porque a gente precisa se comprometer com a qualidade desse material para que chegue até vocês, né? Para que vocês consigam fazer com que ele faça sentido para vocês, né? Quando Fátima falou da pauta formativa, olha só o sentido disso. Eu, enquanto professora formadora na CEMED Manaus, né, lá na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, então, nós fazemos a pauta formativa lá. Nós temos o roteiro. É basicamente
a mesma estrutura, né? E quando os primeiros materiais começaram a chegar para a gente fazer a revisão no MEC, eu fiquei olhando, eu disse, gente, como isso faz muito sentido? Porque fez sentido, né, muito para mim, enquanto professora formadora, no território, manauara, e muito a gente conseguiu avançar nessa virada de chave com os professores, e agora a gente tem a possibilidade de organizar isso a nível nacional. Olha que passo! É uma coisa louca isso, mas é muito significativo. Às vezes a gente não dá o devido valor, né, para as ações que a gente está fazendo. Isso que a gente está fazendo, pessoal, é muito grande, não é pouca coisa. E a gente tem que saber degustar da melhor maneira possível, né? Mas a gente, como já falei, há muitas mãos, a gente faz isso em colaboração, em regime de colaboração federativa. Então, nós temos nesse processo formativo, nós temos os territórios, temos os municípios, temos os estados, temos as universidades que estavam tão esquecidas, né? A ciência, né? A teorização, ela estava muito escanteada, e agora a gente consegue colocar essas relações todas, né, em colaboração na centralidade desse processo, respeitando, né, flexibilizando, entendendo-se que o nosso país ele é gigante. Né? A gente já falou de várias infâncias, né, vários contextos, então é preciso que a gente respeite as características específicas de cada contexto, de cada território, porque senão esse processo formativo não vai fazer sentido. Né? Pode fazer sentido se eu priorizo lá a região norte, vai fazer sentido para o povo do norte. Mas se eu priorizo, né, nos materiais somente as experiências do Sudeste, só vai fazer sentido para o Sudeste. Então, o nosso grande desafio, e principalmente dos responsáveis pela elaboração, né, pela tessitura desse material, né, que foram as professoras, as pessoas que tiveram, são inúmeras, né, que não tem nem como a gente listar aqui, mas em nome da professora Thelma, eu quero assim, dizer do quão importante é o papel da universidade nesse estreitamento de relações para que a gente possa agora estar colocando à disposição um material tão rico, tão significativo para os professores da educação básica. No próximo slide, eu quero dizer assim para vocês que a gente não tem como pensar um processo formativo desvinculado dos princípios que estão ancorados nos materiais. Então, esses princípios são a valorização dos saberes docentes, entender que o saber docente ele é legítimo, como o saber acadêmico ele é legítimo, e que ambos, né, em conexão, são tão legítimos quanto. Né? Que essas práticas socialmente significativas da docência, da relação com as crianças, da relação dos professores com seus pares, ela é muito importante. Por isso que o material ele se ancora muito nisso, né? Nessas experiências práticas, para que o professor ele se veja, né? Ele se conecte e ele entenda que esse material faz sentido para ele, né? E que, sim, ele consegue colher a teoria a partir de uma experiência que é sinalizada lá no material. E a centralidade da linguagem, né? A linguagem na sua função social, né? A função social não, como bem disse, né, as meninas que estiveram aqui e que me antecederam, né? Não adianta só a gente decodificar código. Então, o que eu quero com as nossas crianças, né? E o que eu quero estar trazendo de reflexão
para os professores. Então, se eu me comprometo com esse movimento crítico, reflexivo, em que os materiais eles se ancoram, o processo formativo também vai ser capaz de subsidiar os professores para que possam se movimentar, né, em prol dos direitos de aprendizagem das crianças em sala de aula. Qual seja, que todas sejam capazes de ler, de escrever, de entender o mundo, de compreender esse mundo, de ler esse mundo, né, para que esse mundo faça sentido para elas. E também para que as equipes gestoras elas tenham essa garantia das condições de que isso possa acontecer realmente na escola, né, gente? Então, esse vínculo, esse diálogo entre os princípios, né, do que está estabelecido nos materiais e o processo formativo não podem se dar de forma apartada, pelo contrário, eles estão ali dialogando numa via de mão dupla ali, o tempo todo, para que isso realmente faça sentido para a prática docente. No próximo slide, a gente vai ver, então, eu trago essa reflexão, a gente já, para que a gente possa compreender a importância do investimento em formação de professores, né? Então, assim, nos últimos 19 anos, 20 anos, eu estou trabalhando diretamente com o processo de formação de professores, né? Os estudos que eu fiz no mestrado, no doutorado, foram muito nesse sentido. E no doutorado, eu refleti muito sobre essa questão da formação do formador, né? Como é importante investir nesse formador para que ele possa também contribuir com a virada de chave do professor. E eu trago para vocês aqui 2 reflexões que eu fiz na tese e que elas são muito oportunas para o momento em que a gente está vivendo hoje, né? Com a disponibilização deste material para vocês e do que a gente tem construído muito coletivamente no MEC, hoje na Secretaria de Educação Básica, sob a liderança da professora Kátia. Então, eu digo que o nosso compromisso social, ético e político exige que não nos esquivemos de formar bem os professores. E, para isso, faz-se necessário formar bem os formadores, os professores formadores. Entender o conhecimento como um processo em espiral, olha só, né, como um contínuo. É entender os processos de formação continuada como construção coletiva, em que todos podem ser sujeitos de seu desenvolvimento. Portanto, todos estão em formação e, assim, cooperam para o processo de humanização ou de alienação, porque vai depender com o que cada um faz com aquilo que aprende, né? Então, esse processo pode ser de humanização ou de alienação da educação, a depender de como e a quem é considerado legítimo produzir conhecimento. E eu quero dizer que a todos nós é considerado legítimo o nosso conhecimento, tá? Tudo aquilo que nós fazemos, ele é muito importante para que eu dê o próximo passo, né? E eu quero finalizar com o último slide, dizendo que... Pode passar. Quero finalizar dizendo que a formação docente deve refletir as necessidades e complexidades da profissionalidade dos professores, algo que muitas vezes assume caráter secundário nos processos de formação continuada. Então, eu quero dizer a vocês que os materiais que estão agora, que não são todos, muita gente colocou aqui, não estão todos, realmente não estão todos, porque, gente, dá trabalho, não é assim, não é no passe de mágica a gente fazer um fascículo, né? Então,
a gente está nessa fase de revisão dos últimos fascículos. Então, estava tão complicado, né, na diretoria de formação, que eu fiquei catando alguém para nos ajudar no processo de revisão, e ainda bem que há 2 semanas nós conseguimos uma professora, que ela veio do Distrito Federal, em parceria com o MEC, e está conosco na diretoria de formação, está nos ajudando nessa revisão final, antes que a gente diga assim, beleza, ok, o fascículo, vamos agora colocar na rua, né? Então, a gente está nesse momento final para a revisão dos últimos fascículos, que aí sim, porque a gente tem que se comprometer com a qualidade, porque vocês merecem muito. Vocês merecem um material de primeira, e eu quero dizer a vocês que esse material é um material de primeira, vai nos ajudar no processo formativo dos territórios. Muitos já estão lançando mão dos primeiros fascículos, estão se organizando, pensando no planejamento das suas formações nos seus territórios a partir dos primeiros fascículos, assim como também tem nos ajudado muito no curso de especialização que a gente está proporcionando para os alfabetizadores, para os anos iniciais, e que a gente disponibilizou vagas para esses cursos de especialização, 3 cursos no âmbito do CNCA, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, nós estamos muito comprometidos com a qualidade desses materiais, e que esses materiais eles façam sentido. Fizeram muito sentido para mim, enquanto professora formadora que estive nos últimos anos lá na CEMED Manaus, e eu acredito muito que vai fazer sentido para cada um de vocês, porque eles dizem daquilo que somos, profissionais da educação. Muito obrigada. Obrigada a você, Rita. Obrigada, Fátima. E, Rita, o pessoal que está ansioso para receber o material, a gente também fica, né, doido para ver o carro na rua, ver o bloco na rua, e acho que vão ficar ainda mais animados aqui, ansiosos, quando eu disser que tem ainda a produção, né, paralelo a toda essa produção do material, a produção de 10 vídeos. Isso, Gil, obrigada. Dessa parte aqui do percurso 1, né, que é de 1º e 2º ano, são 10 vídeos que foram encomendados ali. Essa produção, convite para essa produção, ele surgiu quando a gente já estava na finalização dos materiais, mas os vídeos já estão prontos. Logo mais, né, ele está aí também, tem a divulgação, sei que está para ser lançado. Né? Só para dar o spoiler, né? Opa! Então, antes de eu chegar no MEC, né, a professora Luciana Magri, que é uma das coordenadoras, eu sou na diretoria de formação, eu como diretora, mas tem 2 coordenadores gerais, a Luciana Magri e outro o professor Roberto. E essa coordenação dos materiais, do CNCA, está, digamos assim, dentro da coordenação da professora Luciana Magri. Então, ela vinha conduzindo isso bravamente, lutou muito por isso, e nada mais do que justo, né? Ela disse assim, Rita, vão agora, os vídeos já estão no forno para sair. Aí a gente tem que fazer um vídeo para a gente anunciar. E aí é de praxe que a diretora, o diretor, ele faça esse vídeo. E eu disse assim, não, mas aí quem vai fazer é você, porque você estava nessa luta antes de eu chegar, e isso é justo, é ético, é coerente. Então, Luciana já gravou o vídeo, tá? Já para a gente já anunciar que ela gravou o vídeo
para anunciar a chegada dos vídeos. Opa, então é um bom sinal. Já é editado, já logo já vai chegar à mão de todo mundo. E foi muito legal você contar, né, desse processo todo, o cuidado, né, o tempo inteiro ali, tanto do MEC quanto da gente que está ali na produção, para que saia com, né, o mais redondinho possível. Claro que uma produção tem mais de 1000 páginas, né, escritas, num tempo super curto, porque o tempo nunca é, né, aquilo que a gente gostaria, e a leitura, a revisão, e cada hora que a gente olha é uma coisa assim, eu não aguento mais olhar, porque cada hora você pesca uma vírgula fora de lugar, uma letra maiúscula que ficou, uma letra inicial que ficou, sumiu ali, e aí você volta para a diagramação arruma, volta para a gente lê tudo de novo. Eu brinco com as meninas que tem brinco não, que é verdade, né? A gente chora, na verdade. O arquivo em que a gente marcava as solicitações de ajustes para a diagramação, ele tinha 80 páginas. Imagina! E aí depois ela vai lá e ajusta um por um, e aí a gente vê outras coisas, todas muito tentando fazer a coisa mais minuciosa, né? A revisão mais minuciosa possível. Porque todas ali sabendo e muito comprometidas aí com a grandiosidade desse projeto e dessa missão aí, né? E tem um curso também de especialização, que a professora Rita também comentou, que é um curso de especialização voltada aos formadores, para subsidiar o encaminhamento das pautas de formação, encaminhar a formação, né, que está proposta ali no material. E aí foi uma parceria, né, do MEC com a Universidade Federal do Piauí, e aí a gente organizou esse curso, né, sobre coordenação da professora Rosaura Soligo e da professora Renata Frauendorf. A gente já começou agora em março, está a pleno vapor também essa formação. Bom, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, a gente ainda tem alguns minutinhos. Deixa eu tirar minha tela aqui para a apresentação. Deixa eu ver quem está aqui na frente. A Valquíria. Oi, Valquíria, boa tarde. Falei que na quinta-feira eu vou dar uma aula aberta pela especialização. Ah, tá certo. Agora você já falou? Quer comentar? Ela explica, não, ela explica. Ela é a coordenadora do evento, ela explica. Ah, imagina. Não, pode explicar, não tem problema. Na especialização, né, a gente tem aula às quintas-feiras, e a gente está na disciplina da professora Giovana, uma das disciplinas, e aí, a propósito da semana, Emília Ferreiro, a gente vai oferecer essa aula de forma aberta. Então, vocês estão fazendo as inscrições, né, tem que se inscrever para depois receber a certificação, mas aí vocês vão receber o link para assistir a aula junto, né, com a turma que está fazendo lá, a turma de formadores. Quando lançou ali a especialização, a gente recebeu 950, foi por aí, né, inscrições, né, de formadores interessados em fazer. Estamos aí nesse desafio enorme que é fazer essa formação também nessa escala gigantesca. E aí fica o convite para quem não está participando, poder participar, conhecer, assistir uma aula. Valquíria? Você estava com a mão levantada aqui, Valquíria? Não? Então, Caroline? Não sei se é Caroline. Baixou a mão, acho que estava... Alguém quer fazer alguma pergunta? No chat, Julie, apareceu uma pergunta da Michele. Julie, retoma a fala de precisar de formadores? Você pode explicar? Abre o microfone, Michele. Michele? Eu não entendi, vocês entenderam? Que fala?
Muitas pessoas estão perguntando se haverá distribuição do material impresso. O MEC vai disponibilizar o PDF e aí fica a impressão a cargo de cada município, cada escola, cada localidade. É isso, né, Rita? Vai me corrigindo. É isso. Quando eu cheguei no MEC, então a gente já estavam todos os planejamentos, né, de orçamento e como a gente foi priorizando o processo formativo e tudo, então, assim, é muita gente, seriam muitas impressões, então, a gente tem hora que tem que optar, ou a gente faz o material e disponibiliza esse material da forma que é possível, e nesse momento é possível através do AvaMec, através de, assim, da veiculação, né, online, senão a gente não consegue fazer as especializações, as formações, a gente tem hora que a gente vai ter que priorizar, nesse momento a gente não conseguiria fazer a impressão. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Fátima, para a gente aproveitar aqui o tempo que a gente tem. Fátima, na sua fala você destacou que a pauta formativa, ela propõe a tematização da prática como um eixo, né, um eixo central. Quais você acredita que são os principais desafios que os formadores enfrentam ao mediar a tematização com os professores que ainda não têm familiaridade com a nossa abordagem? E como você acha que a gente consegue contemplar, antecipar isso, subsidiar isso de alguma forma? Eu acho, Julie, essa pergunta não estava combinada, tá? Só para registrar aqui no grupo, estou brincando. Mas eu acho que é uma boa pergunta, Julie, e acho que um primeiro desafio é realmente fazer uma relação porque é uma situação prática, e aí fazer essa relação daquela situação prática com as questões teóricas que estão sendo abordadas ali na proposta, naquele conteúdo, naquele módulo. Então, fazer essa relação ela não está dada, né? Assim, a gente não olha uma prática e consegue de imediato enxergar tudo que está embasando aquela prática. Então, acho que fazer essa reflexão, olhar para a prática e pensar o que está ali embasando, quais são as questões, que relação que ela tem com aquela teoria, com o que a gente está estudando ali sobre aquele tema, é um desafio, é bastante desafiador para qualquer formador, né? Não estamos dizendo que é para o formador, não, é para qualquer formador, por mais experiência que tenha na formação. Então, o que a gente procura fazer, e por isso que a tematização da prática, ela tem uma proposta de encaminhamento na pauta, onde a gente antecipa questões deste encaminhamento especificamente, ela tem um texto que subsidia o formador nesse sentido, então é um texto que ajuda a estabelecer essa relação, pegando cenas daquela prática e destacando ali quais são as questões que estão embasando aquela prática, e ela tem o texto para o professor, para ele estudar, né? E são 3 textos diferentes que se complementam. Então, o formador, ele tem acesso a esses 3 textos, né? Que é, de fato, para ele estar muito amparado ali. E, agora, é claro que na discussão ali com os professores, pode acontecer, né? Ele vai estar muito bem amparado ali, enfim, mas pode acontecer de surgirem questões que nós não antecipamos, né? Mas a gente acho que teve sempre um cuidado de todas as autoras, uma preocupação muito grande da coordenação, enfim, de que o que está ali seja algo, vou dizer assim, fundante, né? Seja algo que vai ali assegurar que ele possa encaminhar as discussões ali com os professores, que possam surgir ali no encontro de diferentes formas, enfim, acho que a gente procurou assegurar isso. Não sei se era isso?
Eu acho que acho que era interessante, né, a gente destacar essa preocupação que a gente tinha no material, era de não parecer algo instrucional. Faça assim, faça assado, é esse jeito, porque isso seria contraditório com as concepções que a gente falou sobre alfabetização, sobre aprendizagem. Mas quando você faz um material, né, em larga escala, para um público diverso, como a Rita falou, é um país continental, são diversas realidades, são diversas possibilidades, com formações de grupos, e aí como que se faz um material único, que é importante, né, ter um alinhamento, mas que não seja instrucional, diretivo. Mas quando você escreve é muito difícil, e a gente tem limite de páginas, né? E a gente queria fazer possibilidades, então... e a tematização tem a ver também com que o professor vai responder, né? E aí, na hora que ele responde algo, o formador tem que responder, não o que está lá na pauta, mas o que entrar em diálogo com o que o professor trouxe de questão. Então, a gente tentou fazer esse exercício de antecipar, né, a partir das nossas experiências como formadoras, questões que são recorrentes, para subsidiar a resposta do formador no sentido dele estar mais preparado. Mas tem esse inusitado da formação, né? Que você se prepara e vem uma pergunta que você não antecipou, né? E só comentar, olha como é engraçado, né? Como é engraçado, todo mundo tem toda a relação, né? Porque quando a gente discute a situação didática de leitura por meio da professora, a gente também discute isso com o professor, porque a interação e o intercâmbio que a gente pede que os professores realizem com as crianças a partir da leitura, também é esse lugar que, por mais que a gente tenha material ali referenciando, não vai ter todas as respostas em relação ao que as crianças estão falando, né? Então, estou trazendo isso, Júlia, não sei se contempla, mas é isso, né, para pensar assim, o quanto aquilo que eu falava no começo, o quanto as propostas, elas estão muito, a gente procura ali na proposta da formação, trazer princípios e trazer ali situações que são muito semelhantes a que o professor vai vivenciar na prática dele. Então, não tem como a gente antecipar todas as respostas, mas tem como a gente trazer uma boa ali, abordagem ali, um bom subsídio para ele poder se preparar, se fortalecer, estudar para aquilo que ele vai desenvolver, assim como na situação que o professor lê para as crianças e conversa com as crianças, a gente não consegue antecipar tudo que as crianças trazem, né? Eu sempre ouço dos professores que as crianças sempre surpreendem os professores, né? Que eu acho lindo, inclusive, que as crianças sempre surpreendem, né? E aí que os nossos formadores também possam se surpreender com os professores nas ações formativas, né? Acho que tem essa beleza toda desse processo que é muito bacana. E, Rita, não sei se você poderia também, acho que aprofundar a conversa, né? Você falou sobre a importância do investimento na formação de formadores e no apoio aos territórios, né? Como que, se você poderia compartilhar com a gente, como que o MEC tem pensado em garantir os princípios formativos do percurso, eles cheguem, de fato, às práticas formativas, considerando esses diferentes contextos do país? Eu sei que você já falou um tanto sobre isso, se você pudesse... Não é fácil, mas assim, a nível MEC, nós temos uma rede de articuladores que muitos conhecem, que se chama Renalfa, né? São 7.000 bolsistas, articuladores, que eles estão nos territórios. E nós somos responsáveis pelo processo formativo desses articuladores, né, enquanto MEC. Por exemplo, a gente já teve a primeira rodada formativa com eles, uma semana de formação. A gente vai ter agora a segunda rodada, 19, 20, 21, em Manaus. Então,
a primeira rodada foi em Salvador, então todos os articuladores vão para lá e a gente vai eu da formação com a minha equipe, vai o coordenador de alfabetização, a gente compartilha todas as discussões e a gente monta um roteiro formativo, né, a pauta que a gente vai tratar com eles a cada semana, para que eles se apropriem, né, de como eles podem fazer essas articulações nos territórios. Porque se não tiver essa perna lá, né, fica difícil para a gente olhar todo esse movimento para que ele possa ser implementado a nível de Brasil, por N questões logísticas, né, que nós sabemos que tem o nosso território brasileiro. Então, esses articuladores, eles são fundamentais para a implementação da política. Então, quando nós fizemos o lançamento dos materiais, eles foram os primeiros a serem chamados, né? E muitos deles estão no curso de especialização. Então, a gente vai retroalimentando para que esses sujeitos que estão com os pés fincados no território e compreendem esses contextos, conseguem fazer a leitura desses contextos, que são diversos, né, eles consigam fazer essas intermediações. Então, se não fosse isso, nós não conseguiríamos. Então, é tanto que hoje em dia, por exemplo, essa experiência dos articuladores de alfabetização, os articuladores da Renalfa, eles serviram de inspiração para, por exemplo, temos agora a política da Escola das Adolescências. Então, o que se fez? Um grupo de articuladores para que nos territórios implemente-se esse processo da Escola das Adolescências, assim como no ensino médio, né, fazendo alinhamento com a política do pé de meia. Então, tem os articuladores do RENAPEM. Então, entende? Então, a gente precisa desses sujeitos para a implementação da política nos territórios, porque eles conhecem o território, eles sabem das dores, eles sabem das necessidades, e eles que ficam nessa articulação conosco. Então, eles também nos ajudam a nos retroalimentar, sabe? Para que a gente possa implementar uma política que tenha a cara dos territórios. Porque dentro do Brasil há vários Brasis. Então, eles são essa cara e eles são essas pessoas que nos ajudam nessa implementação. Então, é a muitas mãos mesmo. Bom, gente, eu gostaria, né, de agradecer aqui a Fátima, a Rita, e começar a dar um andamento aqui para o final do nosso encontro. E eu queria compartilhar algo que eu aprendi aqui, aprendi assim, concluir nos últimos anos, que formação, um desafio que a gente tem na formação é entender que formação é como dieta. É meio triste se dar conta, né, de que a dieta, para mim foi triste me dar conta que dieta não é uma coisa que eu vou fazer só por um período, uma semana, um mês, um ano, é para a vida inteira fazer dieta. E que formação também é, né? A formação de professores, a gente tem, às vezes, a impressão de que vai fazer um programa de formação, que são 4 encontros formativos, 8 encontros formativos, 2, e que a gente vai dar conta, né? E não, a formação, a gente tem que chamar de formação permanente. A gente está permanentemente estudando, revendo, repensando, estudando de novo, muda a equipe, mas mesmo que não mudasse, a gente tem, né, continuar, a gente como sujeito, continuar estudando, e parece meio chavão isso, né, meio óbvio dizer isso, mas muitas vezes não é, porque a gente encontra muitos programas que têm essa perspectiva de que a formação episódica, fiz a formação em determinado município, então eu dou um check,
né, já formei lá alfabetizadores, e não é assim, né? Assim, a gente como sujeitos, né, de aprendizagem, que vai aprendendo por aproximações sucessivas, precisa de novos encontros, de novas oportunidades para ir reconstruindo ali esse objeto de conhecimento que é a didática, e especificamente a didática da língua escrita. Gostaria de encerrar retomando que o percurso formativo ele é mais que um conjunto de materiais, né? Ele é uma proposta construída com base em uma concepção de alfabetização que é crítica, que é reflexiva, que é comprometida com a formação de leitores e escritores desde os anos iniciais, e que leitor e escritor não é só aquele que lê rápido, ou que escreve o que consegue colocar no papel, letras, né, representando sons ali, mas que lê e escreve com diferentes propósitos, diferentes tipos de textos, com criticidade. Todos os materiais estão disponíveis gratuitamente na plataforma do AvaMec. Ainda não estão todos, estão lá todos que já foram publicados, tá? Para sair mais, né? Já tem uma escala aí de publicação. A Rita foi contando um pouco de como esse percurso é minucioso, é cuidadoso, mas já está para sair aí mais uma leva. E também eles têm entrado no site da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Vou compartilhar com vocês o acesso aqui no chat do link da rede. A Priscila também já compartilhou o do AvaMec. E a gente espera que esses recursos contribuam com os processos formativos em seus territórios e que cada educador, educadora, se sinta convidado a se apropriar criticamente dessa proposta também, né? Levando em conta o seu contexto, a sua escuta para o seu grupo, para o seu território, e considerando, sobretudo, a sua autoria. Você, Pri? Estava pensando aqui que por muito tempo a gente entendia a formação com esse caráter compensatório, né, Júlia? Que era, ele precisa reparar alguma coisa que não deu certo, reparar a formação inicial que não foi boa, reparar, e é justamente o significado e o conceito que a gente persegue é bem diferente desse, né, que a gente precisa da formação, ela vai ser contínua, e por isso que nós estamos aqui, nos dedicando a tantos estudos, e precisaremos nos dedicar muito mais, pensando quanto que a reflexão integra a formação, né, que acho que é isso que é importante, acho que vocês trouxeram no material. Que legal, gente, queria muito agradecer, em nome da Rede Latino-Americana, esse encontro nos permitiu muitas reflexões, né, para além da apresentação do material, meninas, né, acho que todo o embasamento teórico que vocês trouxeram para justificar esse material, pelas crianças, como os processos e estratégias de formação implicados, a importância da formação de formadores, né, e quanto esse material pode apoiar nas políticas públicas de alfabetização dos municípios e estados. Então, acho que foi bem bacana a gente poder refletir um pouco sobre isso, né, hoje. Hoje de manhã, em outro encontro que eu participei, algumas pessoas que falavam sobre as práticas, eram experiências, né, era uma organização feita pelo ICEP. Algumas pessoas no chat perguntaram, nossa, mas como que foi que o município conseguiu construir práticas dentro de uma perspectiva construtivista psicogenética? E essas pareciam umas 2, 3 perguntas relacionadas a isso. E acho que vocês hoje trazem alguns caminhos aqui, quando apresentam esse material de formação, quando traz essa relação da formação contínua, das estratégias, que pode apoiar esse desenvolvimento das práticas embasadas nessa concepção. Então, acho que e acho que, assim, né, sem dúvida, estudamos muito as investigações orientadas ou desenvolvidas por Emília Ferreiro para a construção desse material. Foi base nossa também de investigação e de pesquisa, e é muito emocionante estar aqui participando hoje com vocês desse encontro. Estou muito emocionada mesmo, e que bom ter escolhido para ser anfitriã desse encontro, que acho que faz a gente pensar muito, né? Bom, gente, lembrando que esse encontro ficará gravado no YouTube,
Em breve será disponível para todo mundo. A gente quer muito agradecer a participação de todos vocês presentes, da Julie, Rita e Fátima, pela organização e apresentação que realizaram. Nós temos muito evento pela frente, e não esqueçam que nós temos lá uma sessão específica para que vocês também possam compartilhar as práticas de vocês. É um outro tipo de participação dentro da Semana Emília Ferreiro, que a gente conta. Pode nos procurar, se vocês tiverem dúvida, nos escrevam, que a gente vai ajudando vocês aí também nessa participação, tá? A gente passou a lista de presença, se alguém não tiver, a gente vai deixar aqui de novo a lista. Assinem, por favor, que os certificados só serão enviados para quem assinar a lista. Muito obrigada, gente. Seguimos, né, para o próximo, daqui a pouco. Obrigada, gente. Tchau, tchau.